Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a crise dos mísseis. E para começar essa matéria toda, a gente vai falar dos antecedentes da crise. Então, para começar, o contexto dessa época era o contexto de guerra, que era a Guerra Fria. E na Guerra Fria existiam dois blocos ideológicos. O bloco que era liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela União Soviética. O bloco liderado pelos Estados Unidos defendia o capitalismo. Os Estados Unidos defendem o capitalismo. Enquanto o bloco da União Soviética defendia o socialismo, que a União Soviética defende o socialismo. E esses dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles queriam aumentar o seu território. Eles estavam em busca de novos territórios. Eles queriam aumentar a sua influência econômica e afins. E Cuba era uma grande disputa dos dois, né? Os dois queriam Cuba. Só que em 1926, no caso 1926 não, perdão, em 1959 houve a Revolução Cubana, em que Fidel Castro ele ganhou, né? Teve a vitória de Fidel Castro. E aí, Fidel Castro, assim que ele ganhou, ele começou a implantar o regime socialista nessa ilha, né, na ilha de Cuba. Então, os Estados Unidos ficou putaço, obviamente, porque é capitalista, e os Estados Unidos viu isso como ganhar um inimigo. Então, em novembro de 1961, os Estados Unidos eles estavam 15 mísseis nucleares na Turquia e 30 mísseis na Itália. Essas armas, elas tinham alcance de deixa eu ver aqui porque eu esqueci, de 2.400 quilômetros e alcançava Moscou. Ou seja, eles estavam meio que ameaçando a União Soviética. Então, os Estados Unidos começou a vigiar a ilha, a vigiar o que estava entrando na ilha, o tráfico de navios. E ele percebeu depois que eles estavam vigiando, né? Porque também os Estados Unidos colocou aviões espiões na ilha para ver o que estava acontecendo. E daí eles conseguiram ver, né, através desses aviões espiões, fotografaram que a região de São Cristóvão, as imagens estavam mostrando que inclusive e que também rampas, né, que permitiam o lançamento de mísseis. Então, assim, para os Estados Unidos aquilo era horrível, até porque ter mísseis nucleares tão perto deles era uma grande ameaça, né? Então, para os Estados Unidos, eles precisavam de fazer alguma coisa para aquilo mudar. Já para Cuba, aquilo lá era muito bom, porque ia evitar a invasão. Inclusive, quando eles estavam fotografando a ilha, né, o que estava entrando e saindo, quais eram os navios, a maioria dos navios eram com bandeiras da União Soviética. Então, os Estados Unidos acreditam, né, que os Estados Unidos acreditou que quem estava instalando tudo isso era a União Soviética. Então, assim, para Cuba aquilo era muito bom, era positivo, ajudava a Cuba a proteger o seu país, enquanto para a União Soviética também era bom porque eles estavam instalando armas que podiam alcançar o continente americano. E aí começou uma grande disputa entre esses dois países, União Soviética e Estados Unidos. E o que aconteceu? O presidente Kennedy, ele decide sugerir a tentar, né, a fazer algo pacífico, uma solução pacífica para esses acontecimentos. Só que os Estados Unidos, ele não quer nada pacífico e ele fala que vai ter um ataque aéreo preventivo nessa ilha. E aí o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos, ele fala que agora vai ter uma quarentena em Cuba. O que a quarentena em Cuba era? Os Estados Unidos, eles iam vigiar, eles iam fazer um bloqueio naval a Cuba. O que isso significa? Eles iam inspecionar todos os navios de bandeira soviética que estivessem entrando naquela ilha.
Aqueles que estivessem armados seriam mandados de volta para o país que ele veio, né? O país de origem. E Cuba não estava gostando muito disso, porque a população de Cuba também não estava gostando, porque eles criticavam que os Estados Unidos não podiam, né, ficar se envolvendo tanto nos assuntos internos do país. Então o exército cubano se mobilizou esperando uma invasão americana, porque ninguém estava gostando de nada que estava acontecendo. E a União Soviética, ela demonstrava apoio, né, a Cuba. Inclusive, ela solicitou aos cubanos que sobrevoassem a ilha. E aí vem qual foi a solução, né, para essa crise toda? O que aconteceu? E aí só em 26 de outubro que os soviéticos, né, a União Soviética ofereceu uma solução. E qual era essa solução? A solução era eles se comprometeriam, né, a retirar todos os mísseis caso os Estados Unidos não invadissem Cuba. Tá. Só que no dia seguinte, o U-2 foi derrubado na ilha. Um U-2 americano, né, foi derrubado na ilha, fazendo com que os generais americanos pressionassem o presidente Kennedy para um ataque aéreo. Então, assim, os Estados Unidos ficou putaço que derrubaram o U-2 deles, né, o avião deles. E aí eles estavam pressionando o presidente da União Soviética para um ataque aéreo. Só que a Organização dos Estados Unidos convoca o seu Conselho de Segurança e aí no dia 28 de outubro eles aceitam retirar os mísseis de Cuba. Mas, no caso, o presidente, a União Soviética aceita, né, a retirar os mísseis de Cuba. E aí, mais tarde também teve um acordo extraoficial, onde os soviéticos exigiram, né, a retirada dos mísseis na Turquia, o que foi feito pelos Estados Unidos. Então, a União Soviética tirou seus mísseis de Cuba e os Estados Unidos tirou o míssil de Turquia. E assim foi o fim da crise de mísseis. E agora a Micaela vai falar um pouquinho sobre as consequências, o que aconteceu depois para todos os países em si. Então, eu vou falar um pouco sobre a crise dos mísseis na Cuba. Ocorreu em 29 de outubro de 1962 e foi um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética, por causa da instalação de mísseis na Cuba. O evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências depois que a guerra acabou. Após 2 semanas de guerra entre os Estados Unidos, a União Soviética e a Cuba, a disputa chegou ao fim. O incidente provocou a criação de uma linha de contato direto entre a Casa Branca e o Kremlin, acho que fala assim, que ficaria conhecido como telefone vermelho. Desta maneira, a crise dos mísseis foi mais um capítulo entre 2 polos políticos mundiais, como foi a Guerra da Coreia e como seria a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos.